Você que a gente valoriza a palavra de Deus. Abre comigo em Gálatas capítulo 5. Nós estamos nessa nossa série falando sobre o fruto do Espírito. Aleluia. E Gálatas capítulo 5, a gente tem lido sobre, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo aqui está falando de um ser, uma pessoa que é uma nova criatura, alguém que nasceu de novo, que quer buscar mais de Deus, que quer mais das coisas de Deus, que quer orar mais, que quer ler mais a Bíblia, mas ainda existe em nós uma mentalidade carnal, e essa mentalidade carnal luta contra o nosso espírito, tenta parar Deus na nossa vida. Verso 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. Pula lá para o verso 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E nós estamos falando, nesse ponto da nossa série, que tudo faz parte de um processo. A nossa vida é um processo. Você nasceu de novo e o seu novo nascimento é instantâneo, mas para que o fruto se manifeste na sua vida é um processo. Vira para o teu irmão e fala: calma, cocada, é um processo. Aleluia. Tudo é um processo. Deus está trabalhando em mim e em você. E nós falamos um pouco na semana passada sobre o viver digno do chamado de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos de maneira digna de Deus, nós vivemos de maneira digna do Evangelho. Falamos um pouco de novo disso no domingo de carnaval aqui, e nós falamos que antes de viver de modo digno, antes de você alcançar aquele ponto que você almeja, antes de frutificar, vem a renovação na nossa mente. É um processo, gente. Por que eu estou batendo nisso? Porque é algo que é diário, simples, que a gente não pode abrir mão. E é talvez uma das primeiras coisas que a gente abre mão no processo. Porque a gente acha que a gente já está frutificando, a gente acha que já chegou, e acha que o simples, o fundamental, a gente pode deixar de lado. Você sempre vai usar conta de adição. Você sempre vai usar conta de multiplicação, divisão e subtração. O fundamental faz parte da sua vida. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. O fundamental, o básico do básico do básico, nunca vai deixar a sua vida. Por isso que nós precisamos falar mais uma vez sobre o processo de renovação da nossa mente, porque a gente não pode abrir mão disso. Não é porque a gente sabe de uma verdade, que aquela verdade automaticamente se aplica na nossa vida. Não é porque a gente conhece um versículo, que aquele versículo automaticamente, ele ganha espaço na nossa vida. Nós precisamos do processo de santificação, nós precisamos de renovar a nossa mente, para que aquilo que nós estamos recebendo faça parte da nossa vida todos os dias. Você sabe que hoje você pode estar crendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você já experimentou uma vez, já experimentou 2 vezes, já experimentou 3 vezes. Mas o diabo vem com a mesma ladainha sempre, para tentar pegar você naquele mesmo ponto. E se você se desligar da videira, ele consegue pegar você. Não é para botar medo em você não, gente, calma aí. O que eu estou querendo dizer é que o diabo está sempre jogando uma incredulidade, está sempre jogando uma ameaça. E o Senhor, ouve isso com o teu espírito, o Senhor, que foi o teu pastor um dia, Ele hoje, se você não se agarrar a essa realidade, Ele não vai ser hoje. Sabe por quê? Porque Ele é Deus de hoje. Ele foi ontem, mas Ele precisa ser hoje para ser amanhã. É isso que a palavra de Deus diz, que Ele é o mesmo, mas o quanto nós nos apropriamos dessa realidade.
Nós precisamos renovar a nossa mentalidade sempre. E sempre repetir e declarar com o teu espírito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é Jeová Rafá, aquele que me cura. Ele é Jeová Jirê, a minha provisão. Ele é Jeová Chamar, o Deus que está presente. Pastor, eu já sei disso. Se você já sabe, então agradece a Deus, abre os teus lábios e continua crendo até o final. Antes de nós frutificarmos, vem o processo de renovar a nossa mente. E quantas vezes uma árvore frutifica? Uma vez só? Várias vezes. Várias vezes. Então você frutifica, renova a sua mente. Frutifica, continua renovando a sua mente. E enquanto você vai frutificando, você vai renovando a sua mente. E é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre um processo de santificação na nossa vida. Deus ainda não terminou a obra que Ele tem com você. A renovação, nós falamos isso. Renovação da mente é justamente o processo de regarmos a semente que já foi depositada no nosso coração. Nós falamos que esse é o processo que nós chamamos de processo de santificação. O que é a santificação? A santificação é um processo de adaptação, é um processo de metanoia, é um processo de eu me adaptar àquilo que Deus já depositou no meu coração. E nós vimos na semana passada que nós somos santos em Cristo Jesus. O processo de santificação nos adequa à nova natureza que nós temos. Diga comigo: eu sou santo em Cristo Jesus. Diga pela fé: eu não sou mais pecador. Pode dizer. Porque se você é santo e você foi separado para Deus, e você foi separado desse mundo, o inferno não tem mais vez na sua vida. Pastor, por que eu continuo pecando? Porque às vezes a gente esqueceu de renovar a nossa mente e a gente está dando atenção a algo que não vai gerar vida na gente. Mas o apóstolo João diz que ainda que nós pequemos, ele não está dizendo que a gente não vai pecar, ele está dizendo que ainda que nós pequemos, nós temos um advogado no céu. Deus está de braços abertos, pronto para te perdoar. Se você quiser se arrepender, se você quiser se jogar nos braços deles. Então, o processo de santificação é a caminhada diária de um santo em Cristo Jesus, em submissão à sua liderança, com base em sua palavra. Isso significa que nós devemos continuamente mortificar os desejos da carne. Nós falamos que o fruto do Espírito é a manifestação da vida santa de um Deus santo que flui no nosso espírito. Falamos isso semana passada, ou semana retrasada. O fruto do Espírito é a manifestação da vida santa de um Deus santo que flui no nosso espírito. E aí eu pergunto para você, então como é que se dá esse processo de santificação? Como é que nós somos santificados? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que se você olhar para o símbolo do Velho Testamento, o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés nos mostra um padrão bíblico. E o padrão bíblico é que a pessoa, para entrar no tabernáculo de Moisés, ele tinha que passar por um acesso, uma porta. Só há um caminho para Deus. Jesus Cristo é a porta. Nós temos que passar pela porta. E quando nós passamos pela porta no tabernáculo de Moisés, a primeira coisa que você encontra é o altar de sacrifício. E o altar de sacrifício fala de sangue, fala de remissão de pecado, fala de purificação da sua vida, fala de você ser uma nova criatura. O altar de sacrifício fala da cruz de Cristo na nossa vida. Como é que nós somos santificados? Número 1, se você está anotando, nós somos santificados inicialmente pelo sangue. E aqui, a santificação é tratada como um ato único. Eu sou santo em Cristo Jesus. Eu fui justificado. É um ato único. Olha só o que diz Hebreus capítulo 13, verso 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Está falando de um ato. Um ato que foi único. Jesus morreu por todos. Logo todos morreram. A Bíblia fala que Jesus foi para a cruz uma vez só. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Quando Deus nos vê, Ele nos vê através do sangue de Jesus.
Inicialmente, então, nós somos lavados por Deus através do sangue de Jesus. E número 2, nós então somos lavados continuamente por nós mesmos através da água. Então você entrou pelo tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era uma tenda com 3 compartimentos, o átrio, o santo lugar, o santíssimo lugar. E você entrou pela porta, a primeira coisa que você encontra é o altar de sacrifício, um altar grande, onde se faziam os sacrifícios para a remissão do pecado do homem. Quando você passa do altar de sacrifício, você encontra uma outra mobília, chamada a bacia de bronze. E a bacia de bronze era um lavabo. A bacia de bronze era uma bacia grande, onde continha água, e ali o sacerdote, toda vez que ele fosse fazer algo em nome de Deus, ele tinha que se lavar. Então no altar de sacrifício, fica comigo, no altar de sacrifício, Deus nos lava através do sangue, mas na bacia de bronze, nós nos lavamos através da água da palavra de Deus, na renovação da nossa mente. Ou seja, nós já falamos que o fruto do Espírito, ele é uma cooperação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. A gente não automaticamente frutifica, não, é uma decisão nossa. E parte dessa decisão é nós renovarmos a nossa mente na palavra. Olha só, 3 versos aqui para você. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, qual oferta? A oferta do sangue. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Você consegue entender o aspecto de uma vez por todas e um aspecto contínuo? O que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele não vai fazer de novo, já está feito, é de uma vez por todas. Jesus Cristo morreu para nos dar acesso à presença de Deus todos os dias. Não como pecadores miseráveis, mas como filhos de Deus e santificados. Mas veja, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele aqui está falando de um processo na nossa vida. Vamos ver outra passagem, Efésios capítulo 5, verso 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, aqui está claro, pela palavra. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como? Pela palavra. O que nós estamos fazendo aqui é renovar a nossa mente com a palavra. Apocalipse 22, 11. O justo continue na prática da justiça. E o santo? O santo, aquele que foi santificado pelo sangue de Jesus, uma vez por todas. O santo, aquele que é santo, continue a santificar-se. Apocalipse aqui não está falando que eu tenho que me santificar para ser santo. Não, ele está falando, o santo continue a santificar-se. Aquele que foi limpo pelo sangue, permaneça limpo. Aleluia. Vira para o teu irmão com cara de amor e fala, permaneça limpo. Aleluia. O santo permaneça na prática da santificação. Então, gente, a bacia de bronze, ela fala desse aspecto, o aspecto todo dia. Enquanto o altar de sacrifício, o sangue, fala de uma vez por todas, a bacia de bronze fala do aspecto de todo dia. Eu preciso renovar a minha mente todo dia. Eu achei que esse assunto dizia que já tinha acabado. Depois de muito tempo, fui ligar o jornal hoje. O que estava lá? Porque o inferno é insistente, gente. O inferno, nós temos que aprender a ser mais insistentes do que o inferno. O inferno é insistente para destruir a sua vida, mas nós somos insistentes para viver a vida que Deus tem para a gente. Eu preciso, é uma decisão minha, renovar a minha mente com a palavra. É questão de vida. É questão de vida todos os dias. O meu corpo é todo regradinho, de 3 em 3 horas pede comida. E se eu não comer, vai dando uns negócios aqui, alguma coisa reclama. Ei, o teu espírito reclama quando falta a palavra genuína.
O teu espírito não quer açúcar, o teu espírito quer comida sólida. Pedro fala, olha só, Pedro fala, não rejeita o leite, no qual você obteve a salvação. Não rejeita o leite. Mas olha como é que é um processo. Um pouquinho mais na frente na caminhada, Paulo encontra as pessoas e fala assim: gente, eu não consigo mais dar leite para vocês. Vocês já cresceram, vocês precisam de carne. Olha o processo. O processo é, quando nós estamos crescendo em Cristo Jesus, nós frutificaremos para a honra e para a glória dele. Olha só que interessante, gente. Há uma conexão divina entre o sangue e a água, entre o altar e a bacia. Ambos, o sangue e a água, saíram do lado de Jesus. O sangue e a água. Olha a conexão entre o sangue e a água, entre o aspecto uma vez por todas e o aspecto todo dia. Os dois, o sangue e a água, são agentes purificadores. Fica comigo, olha só. Deus nos santifica com o sangue e nós nos santificamos com a água. O altar de sacrifício era para o pecador, mas a bacia era para o pecado. Diferença. Enquanto o altar de sacrifício lida com a natureza pecaminosa, a bacia de bronze, ela nos ajuda a nos limpar dos pecados que tentam nos assediar. Por isso que nós falamos, nós temos a ousadia de dizer que nós não somos mais pecadores. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus já lidou com isso. O sangue de Jesus nos limpa da natureza do pecado. Veja, o sangue era para purificação inicial e a água para purificação contínua. O primeiro era para expiação, para substituição e satisfação da justiça, e o outro para purificação. No altar, nós fomos justificados dos nossos pecados, e na bacia, nós somos santificados ao Senhor. E é interessante você ver, nós estamos falando sobre renovação da nossa mente, que a bacia de bronze, e o símbolo do bronze no Velho Testamento era símbolo de julgamento de pecado. Ok? Então, toda vez que você via algo de bronze, aquilo estava falando sobre pecado, sobre Deus rejeitar o pecado, sobre Deus rejeitar a natureza pecaminosa. Só que a bacia de bronze era feita de espelhos. Moisés pegou os espelhos das mulheres, forjou aquela bacia, fez aquela bacia de tal maneira que água límpida era colocada na bacia e o sacerdote conseguia se ver quando ele se lavava. Ou seja, quando você olha para o espelho da palavra, você tem que ver não só a sua imagem, mas você tem que ver através de você, Cristo sendo formado em você. Você entende que a palavra não vai ficar te mostrando você? Porque o alvo não é você, o alvo é Cristo. Mas quando você se olha no espelho da palavra, você consegue ver você no processo de santificação. E eu pergunto quando eu me olho no espelho, aleluia, quem será mais lindo? Quando eu me olho no espelho da palavra, o quanto de mim, ou que aspectos da minha vida estão parecidos com Cristo e quais os aspectos da minha vida que não estão parecidos com Cristo? Cristo está sendo formado através de nós. 2 Coríntios capítulo 3, abra aí comigo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. A palavra de Deus, ela é um agente purificador na nossa vida. A bacia de bronze, então, era formada dos espelhos das mulheres, era polido. A água que estava na bacia de bronze tinha que ser água límpida, algo transparente. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. E quando nós fazemos isso,
Ei, já não há mais condenação, Romanos capítulo 8. Eu não me sinto condenado quando eu vejo uma parte de mim que não está semelhante a Cristo. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que me ajuda no processo. E eu lembro, é tudo parte do processo. E eu me lembro que eu estou crescendo. E eu me lembro que eu vou trazer cativo cada pensamento à obediência de Cristo. E essa área na minha vida vai dobrar os seus joelhos, até que Cristo seja visto completamente através de mim, e todos nós, com os olhos desvendados. Você entende que o que o inferno quer fazer com a gente é vendar os nossos olhos, vendo os nossos olhos com uma imagem como você gostaria de ser, com os sonhos que você gostaria de ter, e aí a Bíblia fala que as escamas dos nossos olhos caem, e nós hoje conseguimos contemplar a glória do Evangelho de Cristo Jesus. E quando nós contemplamos isso, a Bíblia fala, aí nós somos transformados. Somos transformados, olha só, de glória em glória. Nós somos transformados na sua própria imagem. Entenda que essa versão aqui, quando diz assim, que é de glória em glória, não é uma mutação. Não é uma mutação. É algo dentro de você que vai se renovando. Quando fala ali de glória em glória, na realidade está falando de uma renovação do mesmo princípio. Aquele princípio vai se renovando dentro de você. A natureza de Deus, ela vai tomando conta da sua vida, da sua mentalidade, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você não vai se transformando de uma natureza inferior para uma natureza superior. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Você já é santo em Cristo Jesus. Você já é um filho de Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, e você se coloca debaixo dele, você já é uma nova criatura. O seu passado ficou para trás. Tudo se fez novo. O que habita dentro de você? Glória. E quando a glória de Deus está... Olha só que interessante, gente. A glória de Deus habita dentro de nós. E aí a Bíblia fala que com os olhos abertos, nós contemplamos a palavra. E essa palavra vai mexendo com essa glória de Deus que já está dentro de nós. E glória vai dando lugar a glória. E glória vai dando lugar a mais glória. E mais glória vai dando lugar a mais glória. E a Bíblia diz, aí nós somos transformados. O que eu quero dizer para você com isso? Que o processo de santificação, a renovação da vida através da palavra, não é para fazer de você um santo, é para mostrar para você que você é santo. O processo de santificação não é para transformar você em santo, é para mostrar para você que você é santo em Cristo Jesus. E nós precisamos renovar a nossa mente, guardar a nossa mente. Então, gente, olha só, mais alguns versos aqui para você. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Nós estamos falando da renovação da mente pela palavra, a lavagem purificadora da palavra. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando. Essa palavra aperfeiçoar no grego, ela tem o sentido de trazer a maturidade, levar a maturidade, aperfeiçoando a nossa santidade aonde? No temor do Senhor, na reverência que nós temos por Ele, no amor que nós temos por Ele. 2 Pedro 1, 3 e 4 diz assim, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A vida ali, a vida sobrenatural de Deus. A piedade ali, uma outra palavra para santidade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha aí, de glória em glória. Deus depositou a sua glória em nós renovamos a nossa mente para que essa glória seja evidente para as outras pessoas. Vamos continuar? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas vos torneis o quê? O que está escrito aí? Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção
das paixões que há no mundo. Como é que você vai se tornar? Como é que você vai praticar menos coisas erradas? Quando você renovar a sua mente. E quando você renova a sua mente, mais capacidade você tem de tomar a decisão certa. Quanto mais renovar a sua mente, mais capacidade você vai ter de tomar a decisão certa. Por isso que ele fala aqui, ele já te deu essas promessas. Vocês agora precisam renovar a sua mente para que vocês saibam que vocês são coparticipantes da natureza divina. E Deus é santo. Você tem dentro de você o Espírito Santo. Jesus, como dito lá nos evangelhos, é o ente santo. Como o anjo disse para Maria, o ente santo. Para que por elas vos torneis coparticipantes na natureza divina. Olha só, uma frase para você anotar. Uma vida frutífera depende de sermos constantemente limpos pela palavra. Uma mente frutífera depende de sermos constantemente limpos pela palavra. Aleluia. Abre aí comigo em João capítulo 15. É tudo parte do processo. E parte do processo é nós nos abrirmos para que essa palavra lave as nossas vidas. João capítulo 15, verso 1 até o verso 3, diz assim, eu sou a videira verdadeira, Jesus dizendo, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não é pela palavra que eu vos disse. Está entendendo como é que a revelação na nossa vida, ela precisa ser regada todos os dias. Eu entendo que você já sabe que o Senhor é o teu pastor e que nada te faltará, mas nós precisamos cuidar dessa palavra até que ela frutifique. E Jesus estava falando, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que eu vos tenho dito. As minhas palavras, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então toda vez que nós estamos permitindo que a palavra de Deus limpe a nossa vida, nós estamos permitindo com que vida flua em nós e através de nós. Simples assim, gente. Ele mesmo nos limpa com a sua palavra. Cabe a nossa decisão, gente. É a nossa decisão. O que nós estamos falando do nosso processo, nossa responsabilidade, da gente pegar a palavra e pedir ao Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo. Porque a letra mata, a letra incha. A pessoa vem querendo uma revelação estrondosa, como se fosse, presta atenção, como se fosse minha responsabilidade trazer revelação para você. Não é minha responsabilidade trazer revelação. A responsabilidade é do Espírito. A nossa responsabilidade é se colocar debaixo da palavra e esperar que o Espírito fale no seu tempo. Essa é a nossa responsabilidade como ouvintes da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação de Cristo. O trabalho do pastor, do pregador, não é colocar revelação para você. O trabalho do pastor, do pregador, é facilitar através da unção, para que a palavra seja comunicada e ela chegue no teu coração. Mas você sabe lá, na parábola do semeador, que existem vários tipos de solo. Ou seja, a responsabilidade não é do pregador. A responsabilidade é do ouvinte limpar o seu coração e deixar com que o Espírito Santo semeie. Quem está semeando para você hoje é o Espírito Santo. O pregador, o pastor, o comunicador é um canal. E a gente ora, a gente se prepara para que a gente seja um canal que abençoa. Um canal que deixe fluir na sua vida.
Por isso não vem aqui com a expectativa de que a responsabilidade é do pastor trazer uma mensagem nova. Aqui nessa igreja a gente não tem mensagem nova. Já disse para você. A nossa mensagem é, Deus quer te abençoar, Deus está fazendo um trabalho na sua vida, Deus é por você e não contra você, Deus está limpando o teu coração, Deus está preparando um caminho para você, Deus tem mais para você, Deus tem sonhos para você, Deus não te abandona, você vai vir para cá e você vai ouvir isso culto após culto. Malaquias capítulo 3, abra aí comigo. Você está em João, desce uns 3 livros aí, 4 livros. Malaquias, capítulo 3. Espírito Santo, fala com a gente. Oh, aleluia. Obrigado por discípulos, Senhor, que vem nessa terça-feira chuvosa, para ouvir a Tua voz, Senhor. Aleluia, fala com a gente, aleluia. Malaquias capítulo 3, do verso 1 até o verso 4, eu leio da King James, que diz assim: eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, virá para o seu templo. E eu comecei a ver e me lembrar que no Novo Testamento nós somos o templo do Senhor. Aquele a quem vocês desejam virá. Aquele por quem vocês anseiam virá e se manifestará. E é isso que nós estamos falando. Se nós estamos falando sobre um processo, nós estamos falando da vida de Deus se manifestar através da gente. Demanda atenção. Demanda coração voltado. Virá para o seu templo e ele certamente vem. Anuncia o Senhor dos exércitos. Verso 2: contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Olha só, o que diz aqui na King James: pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Deixa eu ler para você, rapidinho, Salmo 24, aleluia. Segura aí Malaquias, deixa eu ler aí para você. Eu vou aqui rapidinho. Quem pode subir, aleluia, verso 3. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Verso 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Esse receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Ou seja, aquele que fala: Senhor, daqui você não sai. Você não vai, enquanto não deixar a tua marca na minha vida. Aqui você não sai. São aqueles que te buscam, aqueles que são vorazes, aqueles que são violentos na sua busca por Deus. Esses são os que têm mãos santas, coração puro. E a Bíblia fala: quando Deus vier, e Ele vai vir como um fogo do ourives. O que o fogo do ourives faz? Depura o ouro. Ele não quer estragar o ouro não, gente. Ele não quer estragar o ouro. Quando Deus te vê, Ele vê você como ouro. Ouro, no Velho Testamento, símbolo de divindade, símbolo da glória de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê você não somente como uma pessoa espiritual, mas como um filho de Deus. E todo ouro precisa de depuração para ser mais valioso. E eu não estou falando que você vai ser mais valioso à vista de Deus. Eu estou falando que você vai ser mais valioso à vista dos homens. Que os homens vão te apreciar mais. Então, receba o fogo do Senhor. Receba essa depuração como um privilégio de que Deus está cuidando de você, para que as outras pessoas, elas possam receber tudo aquilo que Deus tem para você, ou para elas, através de você. E a Bíblia diz que Ele vem como fogo do ourives, ou como sabão.
o sabão, lava o meu olhinho, lava. Ele vem para lavar. Tá cheio, o camarada está cheio de caraca no pescoço, acabou de jogar futebol. Precisa de um sabãozinho, tem caraca que não sai só com água, aleluia. Precisa de um sabão. O Senhor vem, Ele vem lidando com a gente, de forma amorosa, Ele vem passando, como diz o pastor, era aquela lixa, aleluia, aquela lixa grossa. Ele está trabalhando em você. Toda vez que ele fala que está passando a lixa, eu sinto assim que está me chamando meio de cara de pau, entendeu? Porque Deus cuida da gente. Permanecer de pé fala de resistência, de um estilo de vida reto, de não nos prostrarmos diante do mundo. Interessante quando a gente fala de bacia, a bacia de bronze. A bacia de bronze, ela tinha uma haste. E essa haste da bacia, a palavra para aquela haste é a mesma palavra para justiça. Era algo firme, era algo reto. Deixa eu te dizer que o que suporta a santidade de Deus em você é essa nova natureza de justiça que você tem aí dentro. Você pode andar de maneira reta e de cabeça erguida diante de Deus. Santidade verdadeira flui da nova natureza de Cristo em nós e não das nossas obras. Essa é a nossa estabilidade com base na justiça de Deus. Nós podemos ser pessoas estáveis em Cristo porque a nossa base é estável. Hoje eu não sou, eu acho que eu sou santo, amanhã eu não acho que eu sou santo. Eu acho que eu sou de Deus, eu não acho que eu sou de Deus. Não, eu sou uma pessoa estável. E o que me assegura essa estabilidade? Saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro das promessas de Deus. Deus tem planos para mim e Ele me vê como uma pessoa amada. Eu sou altamente abençoado, grandemente favorecido e profundamente amado por um Pai que me ama. Aleluia! Nós estamos falando sobre renovar a nossa mente. O erro, gente, não, veja lá, verso 3 ainda em Malaquias, verso 3, ele se assentará como refinador e purificador da prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, assim passarão a apresentar perante Yahweh ofertas com justiça. Verso 4, então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Qual é a oferta que Deus aceita? É a oferta de Cristo, através de mim e de você. Não é nem o seu esforço de vir para cá numa terça-feira, num dia chuvoso. Pastor, olha só como é que Deus vai me amar mais, porque terça-feira de noite eu fui para a igreja, estava caindo um pé d'água, estava chovendo canivete, e eu fui, Deus vai me amar mais. Não. O que Deus ama é ver justiça saindo de você. É ver Cristo sendo formado em você. E por isso o processo de santificação, que nos refina. O erro está em presumir que o que fazemos contribui para a nossa justificação. Não! Nós fomos salvos pela graça. Mas o que fazemos definitivamente contribui para a nossa santificação. Você não pode fazer nada com relação à justiça de Deus. A única coisa que Deus te pede é crer com fé. Ponto. Agora, o que nós fazemos contribui para a nossa santificação, contribui para a limpeza de Deus na nossa vida. Quem está entendendo isso nessa noite? Olha só, Romanos capítulo 6. Não, faltou essa frase é forte. Santificação é a evidência prática da justiça. Quer ver uma pessoa que entende quem ela é em Cristo Jesus? Você vai ver o processo de santificação fluindo na vida dela. Ela renovando a sua mente. Ela renovando a sua mente na palavra.
o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Santificação é a evidência prática da justiça na nossa vida. Agora sim, Romanos capítulo 6, verso 19 e verso 22 diz: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, ou seja, uma justiça que já está instalada em você. Ofereça a sua oração, ofereça a sua leitura da palavra para servir à justiça e não para te tornar uma pessoa justa. Ofereça em serviço à justiça que já está instalada dentro de você para santificação. Qual é o propósito de nós lermos mais a palavra? Comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela transforma a nossa vida. Qual é o propósito de nós nos reunirmos para glorificar a Deus e para ter comunhão com os nossos irmãos? E isso nos coloca também no processo de santificação. Qual é o processo, qual é a importância de nós, louvarmos a Deus? Quando nós louvamos a Deus, nós estamos focando nele, e quando nós estamos focando nele, nós somos transformados. O processo de santificação acontece de novo. Toda disciplina bíblica que Deus nos demonstra na sua palavra, sempre vai ser o foco Deus, vai transformar a nossa vida e vai nos empurrar no processo de santificação. Sempre. Veja, para servirem à justiça, para servirem a justiça que já está instalada dentro de você, para santificação, continuação do verso, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, chave final, a vida eterna. Outro verso, eu achei esse verso aqui maravilhoso, essa passagem aqui de Lucas, capítulo 1, do verso 67 ao 75, diz: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus falsos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos do inimigo, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, notem, todos os nossos dias. Adoração fala de você responder a Deus, da sua comunhão, da sua intimidade com Deus. Ele nos livrou das nossas corrupções. A gente leu lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 3, verso 4, que nós somos hoje coparticipantes coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões do mundo. Ele nos livrou dos nossos inimigos para que nós pudéssemos adorar e nos relacionar com Deus sem temor, sem medo. Você não precisa ter medo de se relacionar com Deus, porque você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode olhar Deus face a face, sem medo. Veja, para que o adorássemos sem temor, em santidade e justiça. Veja, gente, já estamos terminando. O processo de santificação, o lavar da água da palavra, nos ajuda a nos relacionarmos com outros e abre caminho para que Deus se manifeste. Termina lendo comigo Hebreus capítulo 12, verso 14, por favor. E eu vou dar continuidade nesse pensamento. Domingo pela manhã, nós vamos falar que Deus nos separa para si. Deus nos separa, nos santifica para comunhão com o homem. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz assim: segui a paz com todos e
a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E muitas vezes o nosso foco está na parte da santificação. Se eu não for santo, eu não vou conseguir ver Deus naquele dia glorioso. Mas o escritor de Hebreus, ele fala uma frasezinha antes. As duas andam juntas. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, nem você, nem as pessoas ao seu redor verão ao Senhor. Olha só o que o Espírito Santo me falou nessa tarde. É necessário seguirmos a paz, ou seja, sermos pessoas pacíficas. A Bíblia fala, não sejam briguentos, na minha versão. Tem gente que você vai falar qualquer coisinha, a pessoa já vem com 10 pedras na mão. Ninguém nunca vai querer ver Deus em você, se você tiver pedra na mão. As pessoas querem fruto na sua vida. Seguir a paz com todos. Olha só, é necessário seguirmos a paz, ou seja, sermos pessoas pacíficas, para que outras tenham acesso à árvore que é você, aleluia, ou ramo que é você, melhor dizendo. E os pacificadores serão chamados, serão reconhecidos como filhos de Deus, como aqueles que têm a natureza de Deus. Na segunda coisa, é vital que andemos em santificação, removendo os empecilhos, os impedimentos, as resistências que atrapalham que Cristo se manifeste através de nós. Fique de pé comigo e abra lá em Mateus capítulo 5. Como diz o pastor Luciano Subirá, fica de pé para parecer que está terminando. Mateus capítulo 5. O escritor de Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, a partir do verso 8 e verso 9, olha só. Bem-aventurados, felizes, alegres, prósperos, os limpos de coração. O que a Bíblia diz? Porque verão a Deus. Verso 9. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós estamos falando que nesse processo de santificação, quem dá fruto é quem é maduro. A árvore nunca vai dar fruto se ela não estiver madura. E a Bíblia diz aqui, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a palavra para filho aqui, não é um que foi gerado de, a palavra filho aqui é um que é maduro. Presta atenção, se você é um pacificador, você mostra maturidade. Nós falamos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Quando você mostra o fruto do Espírito, você mostra a maturidade ou o aperfeiçoamento da sua vida para os outros. E as pessoas querem pessoas maduras na sua vida. Você vai ajudar outras pessoas nesse processo de amadurecimento. E eu falei para você que a gente ainda vai errar. A gente, muitas vezes, ainda vai fazer muita coisa errada. Só que nós estamos focando, e quando nós olhamos para a bacia de bronze, e aquela água da palavra, ela diz, olha só, você errou, você se arrepende, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Então, foca aqui, foca nessa coisa certa, foca em Jesus que é o seu Senhor, foca, então vai lá, deixa a tua oferta, corre para o teu irmão. Se você souber que alguém tem alguma coisa contra ti, mas Senhor, não fui eu que fiz, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você souber que alguém fez alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, nem adora, deixa a tua oferta, vai e reconcilia. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, na realidade o que você está fazendo é adoração pura e genuína. E é isso que Deus quer. Deus quer um coração rendido, mais do que os seus joelhos dobrados. Deus quer dependência, mais do que mãos levantadas. Deus quer Cristo sendo visto através de mim e de você, mais do que palavras religiosas. Deus sonda os nossos corações.
e Ele nos ajuda. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, serão reconhecidos como filhos maduros de Deus. E quantos aí querem chegar lá? É para lá que nós estamos indo. Não vai acontecer no céu não, gente. Deus está trabalhando conosco aqui nessa terra. Deus está trabalhando em mim e em você. Senhor, nós te agradecemos, porque o Teu Espírito, a Tua palavra está nos lavando, Senhor. Aprendemos hoje, Senhor, a nós valorizarmos a simplicidade da renovação da mente, Senhor. A valorizarmos a simplicidade do lavar purificador da Tua palavra. Quando a Tua palavra está sendo colocada para dentro do nosso coração, Senhor, ela está nos lavando, Senhor. E nós queremos abrir mão de todo empecilho, de toda restrição, para que o Teu Espírito faça a obra em nós. Senhor, obrigado por falar conosco, Senhor. Obrigado por falar comigo nessa tarde, Senhor, para completar essa mensagem, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mudar o meu pensamento. Obrigado, Senhor, porque quando Tu mudas o meu pensamento, Tu já estás, Senhor, me direcionando para uma nova vida, Senhor. Pai, obrigado porque quando eu sou chamado, quando eu sou santificado, Senhor, eu sou santificado para Ti, Senhor. Não somente para fazer alguma coisa, o que Tu queres é comunhão com o homem, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nos colocando debaixo do lavar da Tua palavra, para que a Tua palavra forme Cristo em nós. E nós possamos apresentar uma vida madura, uma vida consistente, uma vida reta para as pessoas nesse mundo tão caído. Nós Te agradecemos e Te louvamos, no nome maravilhoso de Jesus, que a igreja diga amém. Amém. Dê um abraço aí em 10 pessoas, passa lá no Espaço Gourmet. Tem algo preparado lá para você, algo gostoso. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, olha aí, não dá para você passar no Espaço Gourmet, mas aproveita, dá um abraço aí no teu filho, no teu cachorro, aleluia, abençoa a tua casa, no nome de Jesus. Nós estamos nesse processo, nós estamos crescendo, no nome de Jesus. Tenha uma excelente noite, a gente se vê novamente, quinta-feira, 19h30, Deus te abençoe.